estarmos aqui discutindo temas tão relevantes ao país. Muito obrigado, Luiz Nassif, pelo convite, poder estar participando aqui. Então, eu trabalho na Unicamp, no Departamento de Recursos Hídricos, que tem uma área de pós-graduação em energia, recursos hídricos e meio ambiente. Então, meu colega aqui já apresentando, o professor Zulfo, também colega de departamento, atuamos nessas áreas. A título de reflexão inicial, achei muito interessante as apresentações todas que me antecederam, né? Lá do Dr. Altino Ventura, fazendo aquela revisão histórica, né, do planejamento, a importância que ele teve para montar o setor elétrico. E o setor elétrico, a gente tem que reconhecer, do ponto de vista de ênfase em planejamento, com todos os seus percalços, é um setor muito mais organizado no Brasil, né? Porque se nós estamos discutindo aqui, o tema desse painel é riscos do setor, risco de suprimento de energia, é preciso lembrar que tem outros setores que não tem nem risco, né? Por quê? Porque o risco já se realizou. Basta citar o setor de habitação, onde temos um déficit habitacional de 6 milhões de habitações. O setor de transporte, que não tem risco, é caótico, a mobilidade urbana nas grandes metrópoles já não é mais risco, ou seja, ele se realiza todo dia o déficit, né? O setor de saneamento, a situação é vergonhosa, né? A ausência de rede coletora de esgotos em mais de 50% dos municípios brasileiros e o tratamento de esgoto alcançando valores muito pequenos, né? Então, a gente tem que reconhecer que o setor elétrico tem sido, sim, mais organizado ao longo do tempo, tem conseguido atrair recursos de investimento e, obviamente, está vivendo agora um problema conjuntural que, como o Dr. Altino reconheceu, precisa de ajustes, nada é infalível. A questão da nossa matriz ser renovável realmente é um sucesso amplamente reconhecido internacionalmente. Quando a gente sai para o exterior e apresenta alguma palestra sobre a nossa matriz energética ou elétrica, normalmente a gente ouve elogios dos colegas estrangeiros, né? Então é surpreendente que tenhamos conseguido avançar ao longo desse tempo, né? E aproveitando, eu gosto de dizer para os alunos, esse fato, esse é um ano de Copa. O Brasil tinha lá em 1970 uma capacidade instalada no setor elétrico de apenas 11 gigawatts. Então, passados 40 anos, nós estamos com 128 gigawatts. Ou seja, a população, e todos que acho que estão nessa sala se lembram, né, de 1970, éramos os 90 milhões em ação, né? Assim. E então a nossa população pouco mais que dobrou, ou seja, estamos aí nos 200 e alguma coisa, né? Então a população multiplica por 2,2 e a capacidade instalada multiplica por mais de 11. Conseguimos montar isso ao longo do tempo, aos últimos dos 40 anos, expandindo enormemente essa capacidade instalada. No entanto, a questão da diversificação da matriz traz riscos, sim, à segurança energética, pelo menos do ponto de vista conjuntural, né? Eu acho que do ponto de vista estrutural, tudo o que se fez aponta na direção certa, né? Para superada essa escassez hidrológica, nós temos um ambiente mais favorável ao longo dos próximos anos. Bom, eu vou apresentar algumas informações de natureza de suprimento hidroenergético. Eu vou acelerar em alguns pontos, vou deixar outros pontos aqui para o meu colega, que é um especialista em hidrologia, também falar, e vamos fazer uma reflexão final. Desculpa, estou com aprendizado aqui para... Desculpa. Bem, então são alguns dos tópicos, alguns deles eu vou passar mais rápido. Mas fica então aquela pergunta, né? O risco hidrológico, será que ele é um permanente fantasma ao suprimento energético nacional, já que a nossa matriz é predominantemente hídrica? A evolução dessa matriz e as medidas prudenciais adotadas, elas garantem uma proteção? E finalmente, os riscos hidrológicos futuros, eles serão maiores do que aqueles do passado?
Então são todas questões relevantes aí relacionadas à hidrologia. Bom, as anomalias climáticas, independente do julgamento se a gente considera que elas são causadas pela interferência humana ou se são variabilidades naturais, independente desse julgamento, elas estão presentes e cada vez mais são anunciadas, identificadas e constatadas mundo afora. Então aqui está essa figura que é de 2005, né, onde a gente vê ali aquela grande seca na região amazônica, né, os rios com baixos volumes. Quer dizer, não se passaram muitos anos, 2014, nós estamos numa situação extremamente oposta naquela bacia. Bem, Estados Unidos, diversas ocorrências de secas prolongadas, América Central, continente asiático, África, ou seja, nós temos essas incidências cada vez mais registradas ao longo do mundo todo. Isso aqui é um indicador de temperatura média no todo o território dos Estados Unidos, contínuo, excetuando então o Alasca, onde a gente vê essa linha de tendência de aumento gradual da temperatura ano a ano, sendo que 2012 foi o ano mais quente da história dos Estados Unidos, ao longo da média, né, do país. Também as precipitações têm a sua variabilidade natural. É óbvio que existe entre os pesquisadores sempre aquele esforço de identificar tendências, né, os padrões que eventualmente podem se repetir ou não. Isso é chamado na hidrologia o efeito José e o efeito Noé, né, ou seja, secas prolongadas ou abundâncias de chuvas. Esse índice é um indicador da seca, da severidade da seca, é o chamado índice Palmer, e esse aí é calculado no território americano, mas é interessante observar uma coincidência, ou seja, alguns períodos históricos que nós no Brasil tivemos secas severas e que impactaram o suprimento hidroenergético, como foi lá em 53 a 57, coincidem, né, com o território americano. Aqui também é de 2001 e esta outras aqui. Esse indicador é um índice que quanto mais negativo, ou seja, abaixo de -4, significa uma seca extrema. Bem, são outras constatações de secas no estado americano, quer dizer, no país, e elas têm prejuízos enormes econômicos, né, chegando nessa estatística aí, entre 80 a 2005, 15 secas cujos prejuízos, cada um dos eventos, foram maiores do que $1 bilhão. Isso totaliza 177 bilhões de dólares de prejuízos aí nesse período devido às secas. Então os eventos climáticos extremos têm impacto enorme na economia. No caso dos Estados Unidos, ele está associado a 1/3 do PIB, ou seja, 1/3 do PIB americano tem dependência climática. Bom, é óbvio que aqui no Brasil também, não apenas esse ano que a situação é mais severa, mas já em outros anos, por exemplo, isso aqui eu tirei do site da ANA, que mostram os municípios brasileiros com estiagem e decretação de situação de emergência ou calamidade pública em 2007. Esse número é significativo. A gente achava que ele atingia mais o Nordeste brasileiro, mas vários estados brasileiros estão ali representados. Aqui são os registros relacionados a cheias e secas desde 2003. Enfim, do total de desastres chamados naturais no Brasil, 14% deles já são associados a secas. É uma fatia já significativa. O custo também desses eventos, eles vêm progressivamente aumentando, né, já atingindo em 2010 $1,5 bilhões. Essa é uma estimativa por baixo, né, no mínimo isso. Certamente tem registros ainda não contabilizados. É claro que quanto maior, né, a ocupação humana em grandes cidades, os impactos são maiores. Então aí é uma comparação entre possíveis impactos associados ao clima em 1970 e em 2011, relacionados a enchentes e obviamente também a cheias
a exposição das populações é muito maior. A população cresceu, ocupou áreas antes não ocupadas, então o impacto será muito maior. Bom, em termos de suprimento hidroenergético, diversas regiões do mundo já enfrentaram situações que determinaram racionamento. Então, alguns deles aí, mesmo países desenvolvidos, né, como é o caso da costa oeste americana, com vários eventos também. No Brasil, nosso histórico de situações conjunturais difíceis por conta da hidrologia já é antigo, então alguns deles eu estou registrando aí, e é claro que nunca é a hidrologia sozinha, não é? Sempre tem atrasos de obras, atrasos de conexão da linha de transmissão e, obviamente, em alguns casos, uma elevação da demanda, uma elevação inesperada da demanda. Então, essa aí de janeiro de 86 a março de 86 foi a conexão de alguns fatores: a estiagem na Bacia do Sul, baixa capacidade de conexão entre o Sudeste e o Sul, e a solução foi um racionamento de 20%. Esta aqui, de 87 a 88, atingiu as regiões Nordeste e Norte, e ela foi fruto também de uma estiagem baixa na Bacia do São Francisco, o atraso da usina de Itaparica, considerada prioritária no atendimento do Nordeste, as taxas de crescimento elevadas de consumo, e a solução aqui foi um racionamento de 10,5%. Aqui todos nós vivenciamos, né, de maneira ainda próxima. Ela teve um impacto em 2001 e 2002 que significou 2% do PIB do Brasil. A escassez hidrológica foi severa, ela representou nesse período, de abril de 2001 a novembro, 83,7% da média de longo termo. Obviamente, ela culminou com uma decorrente de uma falta da expansão nos anos anteriores, e particularmente na falha da implementação daquilo que se chamava Programa Prioritário das Térmicas na ocasião. Bom, a nossa hidrologia, obviamente, ela é errática, ela prega surpresas, né? E aqui está um gráfico que a gente tem o 100 como sendo a média de longo termo de tudo que entra nas grandes bacias brasileiras. É como se a gente fizesse um grande reservatório nacional, todas as afluências estariam entrando nesse grande reservatório de todas as bacias. Então o 100 é um parâmetro aqui, ó, 100% da média. O ano de 2001 está representado aqui em vermelho. Ele começou lá em outubro elevado acima da média, foi caindo, despencando e passou para baixo aqui, né, até de 70%. Outros anos têm comportamentos diferentes. Vejam que o ano de 2007, que também pregou surpresa, ele começou muito bem, olha, 150% acima da média. E aí isso vai caindo e chega aqui nos meses de junho a valores de 72, mais ou menos, né? Então a nossa hidrologia é muito errática, né? É o comportamento de um clima em região tropical, né, predominante. Então é isso que vemos, e obviamente isso aqui é a dificuldade do planejador. Como lidar com essa grande incerteza, né? E aí temos visto os esforços que o nosso operador nacional do sistema faz, investimentos em modelos de previsão. Infelizmente a meteorologia é uma ciência que tem extrema incerteza, né? Nós não podemos fazer um bom serviço de previsão num horizonte mais do que 10 dias. Bem, aqui é uma sucessão de energias naturais afluentes a esse grande reservatório brasileiro, alguns anos muito generosos, né, com valores bastante grandes desse combustível da nossa energia, o combustível hídrico, né, que é sempre muito bem-vindo, e obviamente alguns anos aqui valores muito baixos, né, como foi o de 2001, como foram lá aquela crise ocorrida na década de 50, entre 53 e 57, ela não está aqui mostrada, e esse ano aqui de 2012, 2013 e 14 também numa região bastante baixa, né? Trazendo as dificuldades que nós estamos vivenciando. Bem, aqui está mostrando
também a energia natural afluente devido à hidrologia das bacias, mostrando que aqui nos meses então de janeiro e fevereiro não chegou aquela quantidade, o tamanho do buraco aqui é enorme, quer dizer, essa quantidade de energia que não veio, né? O problema é que a energia natural afluente, o combustível da hidrologia não chegou, mas a demanda, o consumo chegou e subiu, particularmente naqueles meses, né? Então, criando esse descompasso com a dificuldade no suprimento energético. Essas curvas são aquelas variações dos volumes armazenados, já conhecidas. Aqui é uma estatística de déficit, risco de déficit que o ONS sempre faz, e essa aqui, propositalmente, eu trouxe essa tabulação feita em abril do ano passado, mostrando que naquela época o cenário prospectivo não era assustador, ou seja, níveis de déficit abaixo de 5%, o que é o critério aceitável pelo ONS. Só que o ano muda e as coisas mudaram completamente com relação à hidrologia. Bom, os marginais previstos naquela época também, valores bastante mais razoáveis, bastante mais baixos do que os patamares que atingimos esse ano, ou seja, 820, né? O limite teto do PLD. Bem, para mostrar mais uma situação que os modelos com os quais se fazem previsões de risco de déficit dependem muito dos parâmetros que entram neles. Então aqui eu tenho essa transparência de uma apresentação do OMS que foi feita no dia 20 de novembro do ano 2000. Né? Então, já relativamente próximo do ano seguinte, que é o 2001, onde ocorreu a crise. O problema todo é que saber a afluência que vem no período chuvoso é uma grande incógnita. Né? Então, com base nos estudos do OMS naquela época, o risco de déficit na região sudeste e centro-oeste em 2001 era apenas 5,4%, em 2002 4,9%. E também porque havia implícito ali uma hipótese, a hipótese que as térmicas do programa prioritário de terma estariam entrando. Né? Então, com base nisso que foi alimentado no modelo, a conclusão é que não era nada perigoso e nem assustador, esses riscos pouco mais do que 5%. Né? E aí veio a surpresa de 2001, com a hidrologia bastante mais desfavorável que aquela que foi colocada nesse modelo. Finalmente, para concluir a minha apresentação, eu trouxe aqui alguns estudos atualizados, um modelo extremamente simples. Nós temos na Unicamp modelagens muito mais complexas, né? Nós temos todo o detalhe do Sistema Interligado Nacional, todas as usinas, capacidade das linhas de transmissão, fazemos esse tipo de análise lá. Mas eu gosto desse modelo aqui, que é o modelo que eu chamo de modelo Excel. Ou seja, meia dúzia de colunas a gente consegue mapear o andamento da situação hidroenergética brasileira. Então, o que é esse modelo? Nós temos um grande reservatório chamado Reservatório Brasil, entra energia da afluência das bacias, chamada ENA, energia natural afluente, tem uma geração hidráulica gerada pelas usinas hidráulicas e tem um complemento disso, que é a geração térmica de todas as outras fontes, que vai atender a carga, vai atender o consumo de energia. Uma equação simples é essa soma aqui. Numa hipótese 1, eu estou fazendo a hipótese que vai entrar nos meses de junho até novembro 100% da média. É uma hipótese considerada otimista. Se realmente vier isso ao longo desses meses, nós vamos ficar muito felizes ao final de novembro. Não tem limitações de intercâmbio, isso aqui é uma simplificação. E a geração térmica é 16.500 megawatts médios. É 100% do que a gente consegue gerar. Esse dado aqui eu peguei do último relatório do Programa Mensal de Operação do ANS. Então é um dado oficial. Né? Condição de partida é o volume ao final do mês de maio. O ANS está estimando que seja isso aqui. O Sudeste e Centro-Oeste 36%, o Sul 55,2%, 40%
e 92 para o norte. Bom, nós vamos ver o resultado que isso aí vai levar ao final de novembro, que é um ponto importante, um mês crítico aí para avaliar a continuidade do suprimento energético. Bem, aqui estão algumas informações também do ONS com relação ao que aconteceu no passado. Por exemplo, olha, no ano de 55, no mês de janeiro até março, nós estávamos com 54% da média. E o que aconteceu na continuidade? 64% nos meses entre maio e novembro. Então a ONS pegou o passado e começou a pensar da seguinte forma: o que pode acontecer no futuro desse ano com base naquilo que já aconteceu no passado? E nós temos coisas às vezes muito diferentes no passado. Olha, por exemplo, 54 era 60%, isso levou a 73%. 36 era 71%, levou a 75%. Mas esse aqui, o 56, foi um ano generoso. Porque entre janeiro e março foi ruim, 69%, e entre maio e novembro foi muito bom, 100% da média. Então, enfim, várias coisas diferentes podem acontecer. É só uma referência. E é com base nisso que eu comecei a formular uma hipótese 2, que ela é um pouco menos otimista, ela não é 100% da média, mas ainda é otimista. Ou seja, o que vai entrar de vazão a cada mês é 81% da média de junho até novembro. Por que 81? O último mês nosso, o mês de maio, o valor foi 81,3%. Então vamos imaginar o seguinte: quem sabe nos meses que vêm a seguir, de junho até novembro, repita esse indicador, 81,3%. As demais condições são as mesmas em relação à hipótese anterior. Nesse aqui, hipótese H3, ela é um pouco pior, mas ela não chega a ser uma hipótese pessimista, ou seja, 75% da média. Se a gente observa aquele gráfico que eu já apresentei previamente, o que significa 75% da média? Significa estar por aqui, né? Nesse quadrante aqui, no valor médio. Por exemplo, o ano de 2001 passou abaixo um pouco disso em alguns meses, mas ficou acima em outros, né? Isso aqui é 100% da média, isso aqui é 100% menos um desvio padrão, essa linha preta, né? Trabalhando aí com uma estatística do desvio padrão. Então 75% ainda estaria acima dessa linha preta, ou seja, não chega a ser uma hipótese pessimista, né? Ela é um pouco pior, mas não é pessimista. Bom, e os resultados desses estudos aí? Com base nesse modelinho simples Excel, a gente tem a hipótese 1, 100% da média. Nós chegaríamos numa condição de armazenamento de 25% ao final de novembro, né? Para um ano que foi ruim, e um ano que antecedeu que foi ruim, é uma situação que não chega a ser confortável, né? Isso nos traz o problema do ano que vem, da hidrologia do período chuvoso do ano que vem, mas é razoável, é minimamente confortável, né? A hipótese 2, vejam a sensibilidade a esse combustível chamado hidrologia. Por quê? Porque a hipótese 2, esse número já cai abaixo de 10%, né? A hipótese 2 é 81,3% da média de longo termo. Ou seja, é aquilo que aconteceu no mês de maio desse ano, né? Se continuar a repetir a hidrologia de maio, nós chegaríamos aqui, ao final de novembro, em menos do que 10%. O que é problemático, né? Operar esse sistema em níveis próximos a 10% cria problemas de despacho, de controle de frequência, ou seja, problemas elétricos aí na operação dessa rede, né? Não é prudente deixar chegar a esse número, de jeito nenhum. Bom, e a outra hipótese, os 75% da média? Bom, aí nós chegamos a um valor pior ainda. Isso aqui é próximo de 4%, né? Então nós temos uma hipótese que seria a ideal, essa aqui, né? Se São Pedro tiver a nosso favor,
E tem duas outras aqui que são perigosas, não são prudentes operar o sistema para levar a esses níveis. Bom, eu fiz outras duas hipóteses, eu coloquei tudo no mesmo gráfico para não confundir. A hipótese 4 é chamar o seguinte, é a repetição de 2001. O que vai acontecer com o nosso sistema se repetisse a hidrologia de 2001? Ela é melhor. Olha só. Por quê? Porque teve o mês de outubro lá em 2001 que foi abundante do ponto de vista hídrico. Então, o reservatório que vinha caindo todo mês, ele dá uma elevada aqui no mês de outubro e chega lá com alguma coisa próxima de 17%. Então, vamos torcer para que ocorra a hidrologia de 2001. Bom, e finalmente, uma hipótese 5, que obviamente o governo não quer adotar, né, seria imaginar um racionamento light, que a gente pode até mudar o nome, vamos chamar de Programa da Gestão de Demanda, né, light, que apenas 10%. Olha a diferença que isso faz. A hipótese H5, ou seja, com 10% de gestão de demanda em todos os meses, a partir de junho até novembro, nós já estaríamos chegando a um valor, que é essa trajetória aqui, ó, que dá próximo de 17%. Né? Ou seja, algo bastante mais gerenciável. Né? É só para mostrar que a gente não tem controle sobre a hidrologia. Né? No entanto, sobre a demanda é uma decisão que cabe a nós, que cabe ao governo implementar ou não, e o resultado seria muito mais confortável, muito mais próximo de uma segurança energética. Bem, então a gente pode concluir, obviamente, o risco hidrológico ele não está descartado com essa matriz atual. Eventualmente, o plano que se faz lá para 2022, que é ter uma redução na fração da matriz hídrica, ou seja, um pouco mais de presença térmica, atingindo o patamar aí de 60% a hídrica. Eventualmente ele pode estar mais afastado lá, mas atualmente não. Tem uma frase, não é terrorista, mas entre os hidrólogos, que diz o seguinte, olha, a pior enchente, ela não aconteceu, ela ainda está por vir, da mesma forma que a pior seca. Não é que os hidrologistas sejam pessimistas, é que o registro histórico nosso, 30, 40, 50, 80 anos, 100 anos, ele não conta tudo sobre a variabilidade da natureza. Não é? Do ponto de vista geológico, histórico, tem muito mais coisa que aconteceu que nós não vimos, não temos nos nossos registros. Não é? Então, obviamente que isso tem um grande impacto sobre o setor energético brasileiro. A segurança energética é um ativo muito caro, porque exige diversificação de fontes, exige despacho térmico na base, gestão da demanda, mas é absolutamente necessário termos segurança energética. E, obviamente, as indefinições regulatórias, atrasos, o não reconhecimento desses riscos e nem a explicitação clara dos riscos, eles podem ter consequências graves, em alguns casos plurianuais. Né? Aqui eu estou querendo dizer que também as afluências do período chuvoso que vem a seguir, né? Ou seja, o próximo período chuvoso, é uma grande interrogação. E chegar em estados próximos a 10, 15% em novembro, a gente vai estar plantando uma indefinição e vamos ficar refém da hidrologia mais um período. Bom, eu quero encerrar dizendo e recuperando aqui uma frase que o Dr. Aldino mencionou, que eu acredito em grande parte que Deus é brasileiro, né? Temos que ter essa visão otimista, mas a gente tem que ser cuidadoso porque eventualmente São Pedro não, né? Eu até estou com uma hipótese que eu formulei aqui hoje, que ao rever os nossos anos hidrológicos, tenham alguma coincidência com o momento de Copa. Por exemplo, entre 2001 e 2002 tinha Copa, né? E teve aí a hidrologia precária. Em 2006 nós tivemos, não foi a hidrologia que pegou uma peça, mas nós tivemos um problema de suprimento de gás e os preços do PLD subiram, ano de Copa novamente. E finalmente agora, 2013 e 2014, nós estamos aí com essa coincidência hidrológica. Então talvez a formulação da minha hipótese é o seguinte:
Deus pode ser brasileiro, mas São Pedro eventualmente é argentino. E com essa proximidade aí do Papa, né, é prudente, requer prudência aí para a gente gerenciar os nossos recursos. Então é isso, muito obrigado. Espero que nessa análise probabilística de Copa aí o Brasil pelo menos ganhe a Copa.